Tudo bem? Dormiram bem? Coisa boa. Tem um salmo que a gente lê e às vezes não dá a entonação devida. Salmo 133, o que é que diz? Fala, Soninha. Eu falei errado, fala amanhã. Como é que se fala? Como é que você lê? Mas faltou a melhor parte. Isso aí. Fala aí, só bom. Vocês não estão entendendo. Aquele ali, rapaz, é uma expressão de euforia, de alegria, como eu usei essa expressão com os jovens na quinta-feira, de maravilhamento. Como é bom que os irmãos vivam em união. Numa versão um pouco mais completa, que os irmãos unidos andem juntos. Bom, é bom. Que bom ver vocês aqui. Que bom estarmos juntos aqui. Bom, eu estou numa missão complicada, porque quem devia estar aqui com vocês era a Janê, né? Aí ele não pôde vir, mandou eu. Primeiro eu quero pedir perdão aos irmãos por esse fato. Não é? Que pena. Mas fazer o que, né? Se só tem eu, vai no mesmo, né? Mas hoje eu preciso ministrar o encargo que ele queria ministrar para vocês aqui. E eu vou tentar cumprir essa missão. Ok? Mais do que nunca, a gente está percebendo que Jesus Cristo está pertinho de voltar. Eu tenho muita vontade de que quando a gente ouvir a lembrança dessa notícia, a gente fique mais alegre, mais mexido. Toda vez que você ouvir assim, Jesus está perto de voltar, eu quero te abençoar com a capacidade de se alegrar com isso, de celebrar isso, porque é a nossa esperança. A nossa esperança é a vinda do Senhor. Diante da volta do Senhor aí, muito próximo, iminente, a gente precisa pensar em como é essa igreja que vai receber Jesus, como é essa igreja que vai atravessar os tempos do fim, que são tempos difíceis. Então está muito viva no nosso coração a verdade de que a igreja precisa ser simples, funcional, cheia de poder e real. Mas a igreja pode não ser real? Pode. Infelizmente, conhecendo um pouco da história da igreja, a gente sabe que a igreja aprendeu a parecer alguma coisa. Mas a igreja que Jesus veio buscar não é a igreja que parece algo, é a igreja que é, como Jesus é. Amém? Não é aquela igreja que a gente vê nas festas, nos eventos, nos programas, no YouTube, que aparece com todos os seus aparatos atrativos. Não é aquela igreja capaz de produzir efeitos que atraem as pessoas, mas é aquela igreja que atrai Deus, a igreja que atrai a presença de Deus. E porque atrai a presença de Deus, atrai as pessoas. Uma igreja real. Outro aspecto da igreja é que a igreja precisa ser uma igreja simples, uma igreja que possa funcionar em qualquer tempo e em qualquer lugar. Uma igreja simples é uma igreja que não tem muita coisa que ela precise carregar, se ela é uma igreja peregrina. Nós somos peregrinos ou não somos peregrinos? Você sabia que a natureza da igreja é que nós somos peregrinos, ou seja, nós não estamos ainda na nossa terra, nós estamos aqui aguardando aquele que vai nos levar para a nossa morada definitiva. Então aqui somos peregrinos. Então a igreja peregrina tem que ser uma igreja capaz de se mover e de funcionar em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer realidade. É uma igreja simples.
Mas essa igreja real e simples precisa ser uma igreja cheia do poder de Deus, porque nós somos representantes do céu na terra. Então a gente não é uma organização social, a gente não é um clube, a gente não é uma empresa, a gente não é uma coisa que funciona por métodos humanos. A gente existe aqui na terra como povo de Deus, peregrinando aqui. Então todo o nosso sustento e todos os nossos recursos são espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Nós vivemos daquilo que o nosso Deus nos dá, nos supre. Por isso, como bem disse Danilo, buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas são por Ele acrescentadas. Então, nós não vivemos do que Deus chama de acréscimo, nós vivemos do que Deus chama de fundamento, do que Deus chama de necessidade eterna, reino de Deus e sua justiça. As outras coisas que têm a ver com sobrevivência, Deus chama de acréscimo, coisa que Ele dá além do que é realmente necessário. Uma igreja então que é real, que é simples e cheia dos recursos do céu. Essa é a igreja que vai atravessar os tempos difíceis e vai receber Jesus cheia de vigor. Eu creio nisso. Você crê não? Cheia de vigor. E tem uma cena muito lá no finalzinho do Apocalipse que me anima muito, que é quando está escrito assim: o Espírito e a noiva dizem né? Então é uma igreja que nunca estará sozinha. Não é legal isso? É uma igreja que está sempre acompanhada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, com o seu poder, com sua graça, com seus recursos, com sua intercessão. Nunca estaremos sozinhos. Então eu quero falar sobre um aspecto dessa igreja simples, que é uma coisa que Deus persegue. Não sei se essa é a melhor expressão, mas que Deus insiste, que é a família. Eu quero falar sobre uma igreja baseada na família e sobre família baseada na igreja. Eu quero começar com uma pergunta: o que é mais importante, família ou igreja? Tem uma outra igreja funcionando ali paralelamente. Eu não entendo muito qual é o objetivo daquele culto, mas vamos ser pacientes com isso, tá bom? Qual que é mais importante, família ou igreja? Por que a pessoa não responde as perguntas que participou aqui? É tudo com medo, é? Vamos lá, vamos fazer uma enquete. Quem acha que família é mais importante, levanta a mão. Tem gente levantando a mão. Quem acha que igreja é mais importante, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Pelo menos faz alguma coisa. Isso é corte. Que horror. Vamos dar uma analisada na pergunta. Houve um tempo em que se achava que igreja era mais importante. Os mais antigos na fé, ou os jovens há mais tempo na fé, vão lembrar de coisas que eu vou dizer aqui. Era aquele tempo em que o pastor, ele tinha uma vestimenta, uma linguagem e um comportamento na igreja, porque era assim que se entendia na época, na igreja, né, no prédio, e outro em casa. Dessa época tem uma história de um meninozinho que falou assim: ô pai, vamos morar na igreja? Por quê? Porque lá o senhor é tão bonzinho, e aqui em casa é uma peste. Então essa ideia, que tem vários equívocos envolvidos, de que a igreja é mais importante, o ministério é mais importante, o prédio é mais importante, não é? E essa religiosidade que atingiu tantas famílias. E, irmãos, eu vou te contar um negócio. Eu fui pregar em Salvador uma vez, há muito tempo atrás, graças a Deus, no pior lugar que eu preguei em toda a minha vida. Eu tenho 30 anos de ministério. Não é porque eu sou velho, eu comecei cedo. 30 anos de ministério. Eu nunca fui num lugar com tanta dificuldade como aquele. Sabe o que foi? Um retiro de pastores
em que tinha um pregador dos pastores e um pregador dos filhos dos pastores. Era eu. Eu tinha vontade de sair correndo. O povo difícil é filho de pastor naquela realidade. Era, naquela realidade. Frios, cheio de problemas, cheio de crise. Só tinha filho de pastor lá. Agora, depois de um tempo, com a restauração de várias verdades das Escrituras, a gente sabe que a igreja não é um prédio, a gente sabe que a igreja não é uma instituição, a gente sabe que não precisa do aparato físico, né, o paletó e a gravata, aquela coisa toda. A gente sabe que viver o reino de Deus precisa começar em casa, porque quem não governa bem a sua casa, como governará a igreja? A gente aprendeu essas coisas. Aí criou um outro problema. São as famílias, eu chamo de famílias ensimesmadas. Aquela família que ninguém toca, porque o pai ou a mãe da família, não, dos meus filhos cuido eu, a minha casa cuido eu, e elas vivem assim, até frequentam reuniões da igreja, mas elas têm uma vida própria, isolada, independente. Aí é outro problema. São esses que acham que a família é mais importante. Eu não estou dizendo nada do que você levantou a mão agora. Eu vou lhe dizer a resposta à minha pergunta. Você devia ter dito assim para mim: ô Tony, que pergunta idiota. Tá bom que você teve coragem de falar isso comigo, porque você me ama. Mas é uma pergunta tola. Vamos lá, o que é mais importante? Os dedos da minha mão ou minha mão? Não é uma pergunta tola? Tá bom, então tira os dedos da mão e fica sem, já que você acha os dedos mais importantes. Ou tira a palma da mão e deixa só os dedos. Tá vendo como você está rindo? Por que você está rindo? Porque aí é uma pergunta tola. Porque nós estamos falando de um todo, e esse todo só existe por causa das partes, e as partes existem para formar um todo. Então é uma pergunta tola. Então o que é mais importante, família ou igreja? Fala aquela frase que eu falei para você dizer para mim. Mas que pergunta tola, Tony, pergunta idiota. É uma pergunta que não faz sentido, mas faz sentido a gente dar uma refletida sobre ela. E nós vamos entender isso melhor durante essa manhã aqui. Vamos prestar atenção no seguinte fato. Desculpa, eu tenho o Ministério da Lembrança, eu vou falar um bocado de coisa que você já sabe, mas tenha paciência comigo. Um dos textos mais fortes, né, da nossa história como igreja, que mais fundamentam nossa fé, é Romanos 8, 28, certo? E 29, e 30. Está na catequese, né? A gente aprende, tem que se recitar. Bora, 1, 2, 3, já! Todo mundo sabe, tá bom, beleza. Esse texto nos afirma que Deus tem um propósito, em que Ele é Pai, Jesus é Filho, e eles têm muita gente com eles. É ou não é? Então esse texto descreve não a minha família, não a sua família. Diz que é a família de quem? Diz que é a família de Deus. Então a razão eterna para que cada um de nós existamos é Deus ter a família dele. A razão eterna não é que eu tenha a minha família, nem que você tenha a sua família. A razão eterna de Deus ter feito a gente é que Ele tem a família dele. Agora, para que Ele tenha a família dele, Deus resolveu criar uma forma de fazer. Podia até lançar um livro: Igreja, jeito de fazer. Meu Deus, me perdoe, meu amor. Fale agora ou não se cale para sempre. Exatamente. Vamos entender como é que Deus fez essa família enorme chamada igreja? Entender a ideia dele de jeito de fazer. Todos os grandes começos de Deus são a partir de uma família. Vou lhe provar na Bíblia. Primeiro grande começo, Éden. Deus podia ter feito todas as pessoas nascerem adultas e prontas, assim, só para dar uma trabalhadinha e fechar o plano todo? Podia. Acho que ia dar menos trabalho. Mas Deus fez nascer um homem. Vamos lembrar o caminho?
tira uma porção desse homem, faz uma mulher. E Deus casa com quem Deus, essas coisas que eram tão óbvias, a gente tem que estar repetindo, né? Quem é que Deus casa? Deus casa quem? Um homem com uma mulher. É claro, sempre, beleza? Só para deixar aí reforçado. Deus casa um homem com uma mulher, sexo masculino com sexo feminino. Graças a Deus só existe os dois. Parente, uma vez eu estava dando uma aula sobre isso. Aí a meninazinha de oitavo ano, quantos anos? 14, 13. Aí a menina dizia: que absurdo, professor, o senhor excluiu milhares de pessoas. Por favor, que esse pensamento não se nomeie entre nós. Tem dois tipos de gente no mundo: homem e mulher. Aí Deus casa seu coração e dá uma ordem: cresçam, multipliquem e encham a terra. Deus faz eles serem fecundos, terem a capacidade de gerar filhos para encher a terra. O que é que Deus tinha em mente? Deus tinha em mente a família de Adão e Eva ou a família dele? Hein? A família dele, o alvo final era a família dele. Tanto que ele fala: cresçam, multipliquem e encham a terra. Mas Deus confia o chegar lá a um jeito de fazer que ele criou e inclui a sua criação, o ser humano, nesse jeito de fazer. Porque Deus é pai e ele gosta de incluir os filhos naquilo que ele está fazendo. Ok, então esse grande primeiro começo de Deus foi a partir de uma família. O pecado entra, você conhece a história, tem um grande degenerar da natureza humana e dos relacionamentos, chegando na geração de Noé. Deus precisa destruir tudo e começar de novo. Como é que Deus começa de novo? Hein? Você já percebeu isso? Que Deus podia ter começado de outra forma. Ele podia falar assim: não, realmente família não deu certo não, vou mudar. E se Deus fizesse isso, teria problema? Não, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu acho impressionante que Deus não mudou. E Deus insiste: vou procurar um homem sozinho. Hã? Quem era Noé? Um homem casado, tinha sua esposa, bora meu ajudante, tinha seus filhos. Os filhos dele eram casados? Casados, tinham sua esposa. E Noé traz a vontade de Deus para a sua casa, e sua casa segue a vontade de Deus junto com ele. Então, de novo, para recomeçar tudo, Deus usa uma família. Aí nós vamos chegar. Deixa eu só dar um detalhe dessa família que sempre me impressiona. Tinham duas coisas novas, muito difíceis de entender. Primeiro, a ideia de uma destruição generalizada. Segundo, a ideia de chuva. Minha mãe já deve ter falado isso para vocês aqui, né? Não tinha chovido ainda, então quando Noé falou assim: vai chover, vai vir um dilúvio, a pessoa deve ter falado assim: o quê? Porque não se tinha essa realidade. Naquela época a água brotava do solo para cima e não das nuvens para o solo. Então não se tinha muita referência. Mas eu acho interessante que a esposa de Noé e os filhos de Noé creem no que o pai disse, mesmo não sabendo exatamente do que o pai estava falando. Sabe como é o nome disso? Honra. Isso é interessante porque em relação a Deus é assim. Como eu estava falando com os irmãos um desses dias aí, é difícil entender Deus, não é? Você sempre entende Deus? Eu não. Eu não consigo entender nem minha mulher, que eu sou casado há 25 anos com ela. Tem dia que ela vem com tanta novidade que eu não entendo nada. E eu fico lá só admirando a criatividade de Deus. É ou não é? Entender Deus então, misericórdia. Nem sempre a gente entende, mas é da qualidade, é da função de pai, ter uma direção que deve ser seguida, mesmo quando não se compreende. E Noé fez isso com sua esposa e com seus filhos, o que me produz grande admiração. A terceira família, eu vou ficar um pouquinho mais leve.
Aí Deus recomeça com Noé e sua família, a humanidade se multiplica e de novo muito pecado, muita rebelião contra Deus, e Deus tem agora um outro momento em relação ao seu propósito eterno. Deus quer separar para si uma nação para influenciar todas as nações da terra e a partir desta nação trazer Jesus Cristo. Estou falando de quem agora? Abraão. Fala o nome dele. Abraão. Você se lembra que quando Deus chama Abraão de Abrão para Abraão, uma das coisas uma das primeiras coisas, mais importantes coisas a respeito de Abraão é que Deus fala assim para ele: você vai ser pai de muitas nações, de muitas famílias, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão, pai de muita gente. Quem que está fazendo isso? Quem está fazendo isso é um pai, porque Deus é pai. É uma pena que isso tenha virado um jargão, né? Porque a gente não percebe mais o significado, mas Deus realmente é o pai, e é Deus o pai que está gerando em Abraão esse coração de pai. E aí, mas Deus achou Abraão sozinho ou não? Abraão era o quê? Casado ou solteiro? Casado. Qual é o nome da mulher dele? Sara. Tudo bem nessa família? Estava tudo ok para cumprir o propósito ali? Por que não estava? Qual era o problema? Eles não tinham filhos. E se a promessa envolvia descendência, se não tinha descendente, como é que se cumpria a promessa? Deus de novo encontra uma família: Abraão, Sara, E aí Deus faz algo interessante, maravilhoso, fantástico, que é uma lição muito grande para a minha vida. Qual é a lição? Sara não podia ter filho, já era de idade, tudo complicava para o cumprimento da promessa. E aí Deus faz milagres e muda a situação de Sara, mas Deus não muda o jeito de fazer. E aí eu queria que você guardasse uma frasezinha para encher você de fé e de esperança. Quem acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Você acredita? Fica com a mão levantada, eu vou abençoar a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida? Então Deus vai estender isso para a sua família. E se Deus precisar mudar alguma coisa na sua casa, Ele vai mudar. Porque Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. Agora pode baixar. Amém ou não? Não responda essa não, que essa é complicada. Quem aqui tem uma família perfeita para Deus usar? Mas nenhumazinha? Não. Nenhumazinha. E se eu te contar que Deus não precisa disso? Deus não precisa de famílias perfeitas. Deus precisa encontrar fé nas pessoas que Ele chama, para que as pessoas insistam na vontade dEle, mesmo quando as circunstâncias são diferentes, contrárias, imperfeitas. E esse é Abraão, também chamado de pai da fé. Meu desejo é que quando eu estiver falando sobre isso aqui, você pense menos na sua situação, na minha situação, nas nossas imperfeições, e pense mais no coração de Deus. Por favor, pense no coração de Deus. E aí Deus recomeça a história numa nação, para a partir dessa nação se apresentar a toda a humanidade através de Jesus Cristo. E é impressionante como essa nação ainda atrai a atenção do mundo que se opõe contra Deus. Só para deixar claro, para mim Israel é um relógio. Por favor, ninguém vire judaizante aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Porque o povo de Deus é um só. A junção linda de gentios e judeus convertidos. Porque o povo de Deus não se faz pelo local geográfico, mas se faz pela pessoa de Jesus Cristo, que em sua carne
desfez a inimizade e de ambos os povos fez um só. Amém. Mas é reloginho, está lá para a gente perceber alguns sintomas da proximidade de Jesus Cristo. Agora, vamos a um outro grande começo, que é definitivo, não precisa de mais. Estou falando de quando a promessa de Abraão se cumpre. A promessa de Deus feita a Abraão se cumpre definitivamente com a vinda de Jesus Cristo. Qual foi o contexto da vinda de Jesus Cristo? Você se lembra? Tem a ver com família ou não tem a ver com família? Sim ou não? Não é lindo? Ele podia Jesus ter nascido adulto, 30 anos, começar o ministério, morrer, tudo bem? Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Mas Deus tem um jeito de fazer que Deus insiste. E aí Deus encontra um casal de noivos. Por que noivos? Porque tinha que envolver família, mas não podiam ser casados, porque Maria precisava receber Jesus do Espírito Santo. O Espírito Santo que envolveu Maria e gerou Jesus Cristo no ventre dela. Mas tinha que ter um contexto de família. Veja como Deus é sábio. E aí, naquele contexto de noivado, que na cultura judaica já era um compromisso muito sério, Deus coloca Jesus Cristo dentro do ventre de Maria. O anjo aparece e fala com Maria, fala com José o que estava acontecendo, para eles não ficarem achando que era fruto de pecado aquele bebê. Ele era fruto da graça de Deus, da vontade de Deus, e não fruto de pecado de ninguém. E aí Jesus nasce no contexto de uma família. E Jesus não só nasce no contexto de uma família, mas Jesus cresce no contexto de uma família. E eu acho muito lindo aquele momento em que Jesus é encontrado com 12 anos de idade. E quando ele é encontrado falando aos doutores da lei, ele fala assim, quando Maria e José preocupados, Jesus estava preocupado. E ele fala assim: vocês não sabem que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Só que no final do texto, o texto diz assim: e Jesus era-lhe sujeito. Então Jesus tinha ao mesmo tempo revelação de que ele era o Filho de Deus, que precisava submeter-se antes a Deus, mas também tinha revelação de que tinha que submeter a José e a Maria, como um filho, como qualquer um de nós precisa ser. Então, de novo, família. Aí eu pergunto para os irmãos: por que Deus insiste nisso? Você já percebeu quantos embates estão acontecendo hoje em relação à família? Quantos combates? Feminismo, uma doutrina que nasceu no inferno. Ideologia de gênero, inferno. Tudo isso com um combate declarado à família. A figura do homem, misericórdia. Hoje em dia está mais fácil ser mulher ou bicho, porque ser homem está difícil. Porque homem é sempre o mal da história, já percebeu ou não? Tem programa de apoio aos animais, tem lei Maria da Penha. Pelo amor de Deus, alguém tem uma lei que guarda os homens? Estou provocando, né? Está difícil ser homem hoje em dia. Todos os filmes, desenhos animados, a figura masculina é a figura idiota ou má. É ou não é? Faz parte de uma estratégia de Satanás para descaracterizar a família como Deus criou. Não estou falando que os homens não existe pecado nos homens, existe misericórdia. Mas pecado tem homem, tem mulher, tem tudo. Mas eu quero chamar sua atenção para a razão por que Deus escolhe família. De novo, pensa não na sua situação, mas pensa no coração. No coração de Deus. O que é que tem na família? Para ser uma família
completa, tem que ter pai, tem que ter filho. E como é que a esposa é chamada na Bíblia? Ajudadora. É ou não é? O que é que tem na Trindade? Pai, Filho. E como é que o Espírito Santo é chamado na Bíblia? Ajudador. Qual é a inspiração de Deus para fazer a família? Ele. Então Deus planejou que na realidade da humanidade sempre existisse um retrato de quem Ele é. Imagina um mundo sem pecado. O tempo inteiro a gente estaria lidando com o pai, com o filho e com alguém que ajuda conforme o Espírito Santo faz. O tempo inteiro haveria uma lembrança de Deus. A memória levaria para Deus. A inspiração levaria para Deus. Porque na verdade o alvo não é a família de cada um, mas a família de Deus. Então, na vontade de Deus, o pai, o homem, é um representante da paternidade de Deus. Ele não é literalmente o pai, porque o pai é Deus, né? Eu acho lindo Efésios 3,14, que fala assim, ó: por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós homens representamos aqui a Deus enquanto Pai. Então a vontade de Deus é que nós como homens sejamos tão pais quanto o nosso Deus consegue fazer a gente ser. A vontade de Deus é que a gente se relacione com Ele, que a gente aprenda com Ele, que a gente seja inspirado por Ele, para que nossa esposa e nossos filhos experimentem da paternidade de Deus quando andarem conosco. Aí você está percebendo hoje que o mundo é um mundo de órfãos, e a orfandade é a raiz de muitos problemas do nosso tempo, porque cabe ao pai guiar, cabe ao pai proteger, cabe ao pai prover. E numa sociedade em que a paternidade é ferida, em que a orfandade cresce, então as pessoas não têm direção, são inseguras, e quem não sabe para onde ir vai para qualquer lugar. Quem não sabe quem é vira qualquer coisa. O mundo está órfão. A orfandade está assolando a humanidade, porque a humanidade rejeitou a paternidade de Deus e dos homens. Outro dia eu vi uma repórter dinamarquesa falando quando houve aquele conjunto de atentados a mulheres feitos por muçulmanos na França, e ela falou assim: nós precisamos dos homens de volta nos protegendo. E ela foi rechaçada, nem era crente nem nada, não era convertida, e ela falou assim: nós precisamos dos homens nos protegendo, venham homens de volta, porque essas pessoas aí não são homens de verdade não, são animais terroristas, bichos. Cadê os homens? Eu fiquei impressionado como é que uma mulher não convertida faz um pedido desse. Algum discernimento ela ainda tinha. Então o chamado dos homens é para guiar, é para proteger, é para prover os recursos espirituais, naturais. Deus nos chamou para isso, homens. Fala bem, homens. Amém. Amém. Fala mais bonito aí, homens. Amém. Tem homem aqui, não? Tem homem aqui, não? Amém. Aleluia. É isso aí. Temos uma responsabilidade que é um privilégio em relação à nossa casa, em relação à igreja, em relação à humanidade. Representar a paternidade de Deus, apresentar a paternidade de Deus. Que privilégio! Eu tenho sido particularmente muito mexido assim além do saudável, com coisas que acontecem com crianças. Eu não consigo assistir reportagem, cena, notícia, nada que afete criança. Você sabia, já ouviu falar de um negócio chamado tráfico humano? Você assistiu o filme lançado pelo pessoal do The Chosen? Pois é, eu não consegui ainda. Não sei se eu conseguirei. Como assim?
Os homens que deveriam proteger são os que destroem a infância. Isso tem que mexer com a igreja. Por que tem que mexer com a igreja? Por quê? Responde um pouquinho por que tem que mexer com a igreja. Ele não sabe? Porque o Salmo 68 diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas em sua santa morada. Eu pergunto para vocês, qual é a morada de Deus? Responde, gente, pelo amor de Jeová. Quem é a morada de Deus? A igreja é a morada de Deus. Então Deus quer trazer os órfãos para onde? Para a igreja. E aí na sequência do texto diz que Deus faz o solitário habitar. Que família? A dele. Então Deus está deixando claro, tem problema nas famílias. Tem pai que não presta, tem mãe que não presta, que é um negócio quase difícil de dizer, né? Mãe não presta, é um negócio que não devia existir, né? Mas existe. É só você pensar no nome de abortos. Existe filho que não presta? Existe. Santos de me converter a Jesus. Mas o que Deus está dizendo é: eu tenho uma família para suprir as famílias. Tu devia ter dito amém. Amém. Mas tudo bem, eu vou deixar para lá. Deus está dizendo: eu tenho uma família para suprir famílias. Eu tenho uma família para atrair os órfãos, para atrair as viúvas, para atrair os desamparados, para atrair aqueles que são feridos pela realidade que se vive do império das trevas. Por isso que a gente precisa compreender a importância linda, maravilhosa, poderosa que Deus dá à família e igreja, igreja, família, família, igreja, igreja, família. Porque uma vez que fomos atraídos para a família de Deus nos ensina a viver em família. E a Escritura é tomada de referências para nos ensinar a viver a família, como Deus quer. É a palavra de Deus que ensina os maridos a serem maridos. É a palavra de Deus que ensina as mulheres a serem esposas. Ensina os filhos a serem filhos. Eu estou dizendo inclusive aqui, maridos amem sua esposa como Jesus amou a igreja. Não tem nenhuma referência de maldade de um marido a uma mulher. Tem só referência de amor de um marido a uma mulher. Isso é um padrão de Deus. Irmãs queridas, a palavra de Deus nos ensina aliança, submissão. Tem uma missão que Deus deu a seu marido para você seguir. Submeta-se a ele. Amém. Amém ou não? Amém. Reconheça o chamado do seu marido e ajude ele a viver esse chamado, porque é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ouve a identidade que o Pai nos dá, e o Espírito Santo nos conduz para vivermos de acordo com o que Ele nos dá. O Espírito Santo nos ajuda, Ele nos consola. E eu posso falar isso com alegria, porque eu tenho uma esposa que me ajuda. Eu tenho uma esposa que sabe consolar. Eu tenho uma esposa que sabe quem eu sou. E de vez em quando eu dou umas crises. Desculpa te confessar isso aqui publicamente, mas de vez em quando eu dou umas crises e ela me fala: você é assim, o seu chamado é esse. É desse jeito que tem que ser. E ela me lembra. Parece que eu estou falando. Eu estou aqui conversando com vocês e tenho conversado com ela está orando com vocês, sabia disso? E ela me deu uma palavra de Deus sobre esse tempo aqui. E ontem eu devolvi para ela o que estava acontecendo. Ela me deu outra palavra de Deus sobre esse tempo aqui. Ela está me ajudando a estar aqui. Não parece o Espírito Santo? Filhos, honrar pai e mãe não é por sua causa nem por causa de seus pais. É porque quando você honra pai e mãe, você está inspirando as pessoas a conhecerem Jesus Cristo, que é o Filho que honrou o Pai até a morte. A nossa responsabilidade, irmãos, é em primeira instância com o nosso Deus, com o coração dele, com o que ele quer que o mundo conheça a respeito dele. Então, quando eu obedeço meus pais, quando eu honro meus pais, eu estou preservando esse lugar de referência para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, que é o Filho. Eu te
contar uma cena e o significado dela, que é muito impressionante. Você lembra daquela cena da crucificação em que Pilatos chama o preso, o assassino, o malfeitor Barrabás, para tentar fazer com que trocasse Jesus por ele, porque ele não viu o pecado de Jesus? Lembra dessa cena? E aí chama a multidão e fala: ei, o que é que vocês querem que eu faça com Barrabás? Solta ele, eu faço o que com Jesus? Crucifico. Lembra dessa cena? Presta atenção nisso. Sabe o que significa o nome Barrabás? Filho de um pai. Já entendeu? Todos nós aqui éramos filhos de um pai. Todos nós éramos Barrabás. E se vivêssemos de acordo com as heranças adâmicas que os nossos pais nos herdaram, malfeitores, pecadores, dignos de morte. Aí Jesus vai lá e tira o Barrabás da morte e assume o lugar dele. Mas quem era Jesus? Jesus não era filho de um pai. Jesus era filho de o Pai. Repete isso aí. Jesus era filho de quem? O Pai. Então Jesus pega o filho de um pai, livra ele da morte e assume morrer no lugar dele. Veja, é algo fantástico que Deus está fazendo na terra naquele momento, naquele dia, naquela crucificação. Deus está matando o filho dele para adotar os filhos dos outros. Esse é nosso Deus. Então essa é a igreja. A igreja, ela tem por fundação um chamado para adoção, porque todos nós somos adotados. Amém ou não? Amém. Nós somos adotados, gente. Nós somos adotados pelo o Pai. Então não importa as heranças que recebemos de um pai. As boas importam, as ruins, graças a Deus, a gente tem Jesus Cristo substituindo e nos dando uma nova possibilidade. Amém, meus irmãos? De quem toma o nome toda a família na terra. Então a gente aprende quando chega na família de Deus. Mas não é que a gente fica perfeito, não. Não é que a gente vai conseguindo acertar sempre, não. E eu quero insistir nisso, porque o que Deus quer é que a gente insista no que Ele pensa, mesmo quando a gente não está conseguindo dar conta. Eu já errei demais com o marido. Eu já errei demais com meus filhos. Mas eu não desisto de crer. Eu não desisto de crer como Deus crê. Eu não desisto de querer como Deus quer. Esse é o nosso chamado. Amém? Amém. De ensinar como Deus quer. Deixa eu te contar um pouquinho. Como tem muita gente aqui que não conhece a minha história, me permita, os que conhecem, contar um pouquinho da minha história de família. Eu não sou oriundo de uma família perfeita, nem de longe. Meus pais viviam em constante crise. Quando eu tinha 6 anos de idade, eles se separaram. Foi uma grande tragédia para mim e para minhas irmãs. Eu sou o filho mais novo e tenho 2 irmãs mais velhas. Eu sou caçula, sou dengoso e casei avisando. Então, mas é só um parênteses. É isso, né? Minha mulher sabe. Alguns amigos também sabem. Enfim. Eu cresci num ambiente bélico, num ambiente de guerra, de briga, de confusão, batalha. Mas meus pais se entregaram a vida a Jesus com 3 anos de idade. Quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu cresci nesse ambiente, mas meus pais tinham o hábito de me falar sobre Jesus e de me ensinar sobre Jesus, apesar das lutas que eles viviam no casamento.
E meu pai é um evangelista, um pregador. Jorge e Alan conheceram. Meu pai era uma coisa linda, cheio de fogo. Tinha as dificuldades no casamento, tinha muita dificuldade no exercício da paternidade, mas era um homem que amava Jesus. E aí eu costumo contar do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, porque se Jesus precisasse de uma família perfeita, o Espírito Santo não entraria na minha casa. Porque lá não era perfeito não, lá tinha muita bronca. Mas eu lembro que meu pai tinha o hábito de toda terça-feira fazer o culto doméstico. Alguém aqui faz culto doméstico? Pelo amor de Deus, faça. Se não faça, se arrependa hoje. O culto doméstico é uma bênção. Lá em casa era terça-feira, mas lá o culto doméstico não era legal não. Lá era assim. Minha mãe estava brava, ficava no quarto, meu pai chegava no trabalho, dava uma brigadinha para não perder o costume, brincadeira. E aí ficava um zangado com o outro. Mas na hora do culto doméstico, todo mundo ia para a sala. Meu pai pegava o violão, só sabia tocar música em tom menor, meio depressivo. Minha mãe tinha uma música que era sempre um recado. Ela cantava assim: Senhor, se existe em mim algum mal que me afaste de ti. E a gente, os filhos, vendo aquilo tudo, mas tinha que orar. Tinha que ouvir meu pai pregar. Entendeu não? Estava ali. Pô, não é que um dia eu estava orando muito, vários anos, para ser batizado no Espírito Santo. Vi minha irmã mais do meio ser batizada, vi minha irmã mais velha ser batizada, e eu nada. E eu estava naquela crise, né? Muita gente deve ter visto essa crise aí. Por que eu não, né? Se eu me batia, eu ia para tudo que era congresso, retiro, encontro. Onde eu via que tinha algum fogo, estava perto para ver se pegava em mim. E nada. Pois nesse dia, numa terça-feira de um culto doméstico esquisito, o Espírito Santo não se intimidou. E eu de joelho lá no criado mudo, falei em línguas pela primeira vez. Você devia ter dado risada, criado mudo, falei em línguas. Veja você que o Espírito Santo não se intimidou com a imperfeição da minha casa. Aleluia. Porque o Espírito Santo estava interessado em mudar a realidade da minha casa. Eu não estava ali achando assim, meu Deus, ó, o Senhor errou fazendo família, isso aqui não tem mais jeito não. Eu estava ali dizendo, Senhor, muda essa realidade. Como eu orava com os meus pais, meu Senhor da glória. Eu lembro de uma outra situação, que eles estavam brigando de madrugada, coisa feia, as vizinhanças. Eu morava num conjunto habitacional de prédios, um monte de prédios, tudo junto. A vizinhança ouvia, eu estava com muita vergonha. De madrugada, fechei a porta do quarto. Meu guarda-roupa ficava assim no meio da parede, tinha uma greta entre o guarda-roupa e a parede. Eu lembro que eu fiquei chorando muito, encostado na parede, olhando para a minha cama, fui descendo assim, chorando. E eu fiz a seguinte oração: por favor, escute essa oração. A minha oração foi: Jesus, onde você está que você não muda isso? Eu tenho certeza que tem gente aqui que já fez essa oração. É quando a gente fala com Deus que parece que está demorando muito. Eu vou te contar o que Jesus pensa comigo. Eu tive uma visão, uma impressão de Jesus na minha frente, na cama, nessa posição assim, chorando. E Ele não me fez uma promessa a respeito dos meus pais, mas me fez uma promessa a respeito da minha casa. Ele disse assim: meu filho, imagina você, Jesus olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho razão para amar Jesus, você tem razão. Meu filho, a vida deles eu ainda não posso mudar porque eles não estão deixando. Mas eu te prometo que sua família vai ser diferente. Gente, aquilo perseguiu minha vida até hoje e não vai parar de me perseguir. A promessa de que tem um rei na minha casa que faz a minha casa ser diferente. Não sou eu, não é minha linda esposa, nem meus poucos filhos, mas é um rei que assumiu o governo da minha casa. E Ele consegue.
Quando eu tinha mais ou menos meus 13 anos de idade, eu me converti, eu entreguei minha vida a Jesus com 8 anos de idade. Fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade. Fui batizado nas águas com 10 anos de idade. Com 13 anos, eu enfrentei uma crise, porque eu estava vendo muita religião e pouca vida, muita fala e pouca prática, inclusive em casa e na própria congregação que eu fazia parte. Aí eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, se você existe, e eu sei que você existe, me fala quem você é. A partir daquele dia, Jesus passou a se apresentar para mim. A pessoa da Trindade que falava comigo, a minha impressão é que era só Jesus. E Deus foi sábio, porque se apresentasse para mim como Pai, Ele teria alguma dificuldade, né? E como Espírito Santo, eu já conhecia, mas tinha uma experiência muito superficial. E aí, Deus foi falando comigo sobre o Filho, Jesus. Por isso que até hoje, toda vez que eu pregar, você vai ver eu falar de Jesus e centralizar Jesus em todas as mensagens, por causa dessa história dele comigo. E aí ele me ensinou a amar meus pais melhor, me ensinou a honrar meus pais melhor, me ensinou a ser marido, me ensinou a ser pai. Me ensinando melhor. E ele tem um trabalho bom. Mas aconteceu com meus pais uma história interessante, porque o meu pai era um obreiro na igreja, mas por causa das lutas no casamento, ele precisou ser afastado da atividade assim direta da igreja, ainda que ele evangelizava em todo lugar que ele ia. Resumindo a história, meus pais tornaram minhas ovelhas no meu grupo caseiro. Eu comecei a liderar o grupo caseiro solteiro, fizeram essa loucura. Eu tinha 19 anos, junto com o Jacer, vocês conhecem a semana? Nós dois liderávamos um grupo caseiro. Depois a semana foi liderar um e eu outro, porque multiplicou o grupo. E meu pai era do meu grupo caseiro. E aí eu vi meu pai, aquele homem intrépido, ousado, cheio de vida, cheio de liderança, quebrado, quebrantado, vivendo a luta, mas sem desistir, perseguindo a vontade do Senhor. Eu lembro de numa reunião de grupo, me marcou muito, meu pai levantando a mão e falando: seu filho, eu posso dar uma palavrinha? Ele era o pregador, não era eu. Então eu comecei a pastorear meus pais, trabalhar com eles e ver Deus restaurando a vida deles. E para encurtar a história, sim, Deus restaurou o casamento dos meus pais. Meus pais passaram a ter no mínimo uma lua de mel por ano. Imagina um negócio desse. Como eu, aquela criança de 6 anos que viu os pais se separarem, morar em cidades diferentes, em casas diferentes, e imaginar que meus pais iam ter uma lua de mel por ano. Deus restaurou o casamento dos meus pais. E a minha família é diferente. E aí estava faltando só um negocinho. Um negocinho assim, uma coisinha de nada para terminar o processo, que era ligado a perdão. E eu tinha um amigo que estava fazendo um certo encontro, né? Com Deus. Chamado de encontro com Deus, que tinha um negócio de cura interior, que minha mãe e meu pai precisavam muito. Aí eu falei assim: ô mãe e pai, Jorge vai fazer um encontro lá em Conquista. Que ano foi? 2001, né? 2000. Aí 2000 ele vai fazer um encontro lá. Eu quero que vocês vão, porque eu sei que Jesus vai terminar o processo aí, vão lá. E eles nunca viajavam no feriado de São João, que era da família, tradição, ir para casa dos avós, né? Não era para celebrar São João, não, pelo amor de Jesus. Era só para comer milho verde, para a mãe, essas coisas que eu gosto muito. E eles foram no encontro. Eu falei com minha mãe no domingo, eufórica, cheia de alegria: meu filho, obrigado porque você me mandou aqui e estou curada. Quem que foi o obreiro nesse ponto que me falou? Foi Thaís, né? Vocês foram obreiros da trabalhar. A gente veio trabalhar. Você deve ter visto isso, né? Vimos. Enfim, aí eles voltam na segunda-feira para casa e morrem num acidente de carro em Milagres. Que contrassenso. Meus pais morreram em Milagres. Porque Deus é bom. Foi uma tragédia na minha vida. Eu era o pastor deles, o filho mais próximo, mais chegado, mais íntimo era eu. Essa altura já não tinha problema nenhum com meu pai, já estava tudo bem. A gente já dava muita risada junto.
Aí eu fui perguntar para Jesus por quê. E Jesus não leva em conta os meus mimimis. Aí falando com Jesus assim, por quê? Porque os irmãos, tinha um negócio de uma reunião pós-encontro, os irmãos contavam as bênçãos todas e tudo mais, e vários citando o irmão Felício, irmã Isauri. Eu falava, Senhor, você fala comigo. Aí eu lembro que eu falei assim, Jesus quer dizer então que se eu não tivesse mandado eles para o encontro, eles não teriam morrido? Aí Jesus falou, mas gente, desse jeito. Pois é, Tony, é verdade. Obrigado, você me deu 2 presentes. Aí eu tive que engolir seco. Mas o Espírito Santo falou comigo e me revelou que Deus deixou eles no estado de excelência. E antes que eles caíssem de novo, porque isso costumava acontecer, Deus tomou eles para si. Porque Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. Família é e sempre será, enquanto essa terra existir, o jeito de Deus fazer igreja. Tá tudo bem com você? Porque comigo tá curado. Fica bem para poder continuar a pregar. Lembra que eu conto essa história, tem um certo abatimento na plateia. Mas eu estou bem, fique em paz. Uma das cenas mais poderosas dessa história foi no velório em Feira de Santana. Aquela cena com certeza complicada, 2 caixões, na minha frente. E aí Deus fala assim comigo, Tony, sobe lá e me honra. E honre seus pais. Pô, gente, pelo amor de Deus, eu estou contando isso aí para você. É Deus. E Deus pede uns negócios que, vou te falar. A única coisa que eu queria naquele dia era sumir. Você já me entendeu, né? Eu queria não estar ali. Mas chegou um oceano de graça. Eu lembro que eu estava sentado no banco lá no lugar onde foi o velório. E aí chegaram 2 ônibus da igreja em Salvador para me abraçar. A igreja é linda. Quando eu vi aqueles irmãos chegando, era como se entrassem ondas de refrigério sobre mim. Ondas e ondas e ondas e ondas e ondas. E os irmãozinhos abraçavam e a graça ia me curando, E aí Deus falou comigo, sobe lá e me honra e honra seus pais. Aí eu subi lá. Porque ali naquele velório estavam as pessoas que presenciaram a separação dos meus pais quando eu tinha 6 anos e que eu nunca mais tinha visto. Mas velório como vai, Não é verdade? Tem gente que nunca vai para nada, não conhece, não liga, não manda mensagem, não manda WhatsApp, mas no velório vai. Vai dar aquela última, E estavam lá aquelas pessoas que eu nunca mais tinha visto. E o escândalo que provocou a separação dos meus pais foi muito público. Eu lembro que a porta da casa estava aberta e os vizinhos entravam. Foi um negócio horroroso. E eles estavam lá. Aí eu subi lá, vocês lembram disso? Aí eu subi lá e falei assim, pessoal, eu queria contar para vocês uma coisa. Eu queria glorificar a Deus e dizer que olhem para eles. Olhem para os corpos e percebam que até morrer eles morreram juntos, porque eles decidiram honrar a Deus até o fim da vida. Eu queria abençoar você, meu irmão, minha irmã, uma capacidade de honrar a Deus com a família que você tem hoje, mesmo que ela não seja perfeita. Não desista da sua casa. Eu queria ouvir mais amém. Amém. Não desista da sua casa. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus pais. Não desista dos seus filhos. Porque mais pai do que você é Deus. Mais intercessora do que você é, minha irmã. Mais intercessor do que você é, minha irmã, o Espírito Santo.
Existem gemidos chegando a Deus pelos seus filhos. Deus muda circunstâncias, mas não muda princípio. E a pergunta é: a quem nós nos apegaremos? Jesus disse: quem não deixar pai e mãe, irmão por amor de mim, não pode. Se nós nos apegarmos mais a Deus do que as nossas situações de família, a gente está achando que é Deus de ter. Mas se a gente se apegar aos nossos problemas de família e perder a fé, a gente tira de Deus o ambiente para Ele ter. Não desista da sua casa. Você pode falar isso para mim também? Não desista da sua casa. Obrigado. Fala para mim: não desista do seu casamento. Não desista do Seu casamento. Fala para mim: não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Nós precisamos dizer isso sempre uns para os outros. Mas desculpa, eu preciso falar com você. Sabe o que a gente às vezes faz? A gente rejeita as pessoas. A gente se afasta das pessoas. Nós somos o lugar que acolhe. Nós não somos o lugar que afasta. Pelo amor de Deus, igreja, seja a porta que Deus abre para o coração dele nessa terra. Deus faz com que o solitário habite em família. Então, quando um solitário bater a sua porta, abra a porta para os maridos não convertidos. Abra a porta para as esposas não convertidas. Abra a porta para os filhos não convertidos. Abra a porta. Amém ou não? Amém. Agora, essa família aqui, ó, que é uma família. Você ouviu o que eu falei? Amém. Tem uma família aqui. Amém. É feita de famílias. E umas ajudam as outras. A família, os pais que existem, suprem os pais que não existem. As mães que existem, suprem as mães que não existem. Os filhos que honram, suprem os filhos que não honram. Ensinam eles. Isso é a ideia de Deus, é uma ideia linda. É uma ideia linda. Então nós temos que tomar cuidado para não pegar essa palavra e estabelecer um padrão de família que não permite o imperfeito entrar. Será que eu estou falando um absurdo, Jesus? Se eu tiver, tu conta para João, ele corrige depois. Mas nós temos que tomar cuidado, porque tem um monte de órfão aí fora. Tem esposa órfã, tem marido órfão, tem filho órfão, tem um monte de gente desamparada. E Deus tem uma família na terra, e Ele é o Pai. E o Pai dá conta, sabia não? É só você abrir a porta e deixa que o Pai dá conta, porque o provedor é Ele, o protetor é Ele, o supridor é Ele. Abre a porta. Só que abrir a porta da igreja significa abrir a porta da sua casa. Aí é que vem a nossa ideia de igreja na casa. Ah, Tony, mas a minha casa não é perfeita, nem a minha. Abre a casa. O que sua casa precisa é ser digna, não ser perfeita. Porque Jesus mandou isso em Lucas 10. Procure na cidade quem delas é digno. E Jesus estava falando de gente que tinha bom testemunho. Então Deus quer saber como é que você lida com as dificuldades que você enfrenta. Isso produz testemunho. Deus não está procurando casas perfeitas, Deus está procurando casas dignas, casas cujo testemunho representa Deus, apresenta Deus, casas fiéis ao Senhor,
Gente que ama o Senhor e que é fiel a Ele, enquanto algumas coisas são consertadas, enquanto alguns milagres não acontecem. Abre a sua casa. Não sei se você se lembra, mas na Bíblia, no Novo Testamento, Deus tinha casas. Foi numa casa que Jesus mandou celebrar a primeira ceia. Foi numa casa que Ele foi adorado pela primeira vez. Foi numa casa que Ele curou uma certa sogra. Deus gosta de casa. E eu não estou falando da casa. Não, a gente deixa de achar que a igreja é o prédio, vai achar que agora é um prédio lá, né? É só. Eu estou falando de famílias. Estou falando de ambientes simples. Quais foram as 3 palavras que eu falei no começo da minha mensagem? Igreja o quê? Simples, real e cheia de poder. Que igreja é essa? Fala assim, minha casa. Fala pela fé. Que igreja é essa? É minha casa. E aí, quando as nossas casas se juntam, é para virar festa, é para virar celebração, e é para virar consolo mútuo. Porque quando as nossas casas se juntam, a gente se lembra da esposa que ainda não se converteu e chora junto com aquele marido, e insiste com o Senhor. Porque Deus tem uma família de famílias que Ele está trabalhando. Na é verdade? Diga assim: meu pai trabalha. E eu também trabalho. Tu entendeu o que tu falou? Eu sei quem disse foi Jesus, mas eu quero que tu tome essa palavra para si. Meu pai trabalha pela família dele. Eu também trabalho pela família dele, começando em casa. Retomando a minha pergunta idiota do começo, não existe valor diferente entre família e igreja, mas tem prioridades diferentes. E eu acho que foi isso que você que disse que família é mais importante quis dizer quando levantou a mão. Porque é claro que eu preciso começar na minha casa, porque se eu não estiver trabalhando na minha casa, como que eu posso trabalhar na casa de Deus? Não é verdade? Então eu preciso trabalhar na minha casa. Mas trabalhar na minha casa, repito, eu não sei, mas deixa eu ir. Trabalhar na minha casa não significa que minha casa está perfeita, significa que eu continuo trabalhando. Entendeu? Essa igreja aqui é perfeita? Mas eu gosto dela. Eu costumo dizer lá em Jundiaí, na pandemia a gente não podia se ver, e aí eu escrevi um poema colocando fotos e mandei para a igreja. O poema se chamava Eu Gosto da Gente. A gente precisa gostar da gente. Você gosta da gente? Eu gosto da minha casa. Eu gosto de saudade da minha mulher. Já pensou se eu não sentir saudade da minha mulher? Que tragédia. Eu gosto de estar saudade dos meus filhos. Eu gosto de estar aqui agora ministrando para vocês, e meu filho está ministrando na igreja lá em Jundiaí. Eu gosto. Que Deus conserve ele. Por favor. Eu gosto quando meu filho de 85 quilos se joga em mim e me dá um beijo. Desculpa, eu gosto. Mas eu também gosto da igreja. Eu gosto dos meus pastores. Eu sinto saudade dos meus pastores. Eu gosto do meu pai Jobim. Eu gosto da minha mãe aqui. Não dá para separar, entendeu? Eu gosto dos meus amigos. Viu, Jovem? Eu gosto dos meus amigos. E a gente estava conversando uma coisa. Rapaz, que coisa boa ver você e o Danilo em Nerei. Posso falar tudo que está aqui dentro, não?
gosto da gente. Eu gosto de sentar na mesa desse casal. Gente, que mesa vocês já foram lá? Rapaz, é uma mesa que você tem até medo de sentar, mas senta por ousadia. Senta por coragem, que é linda demais a mesa. Eu gosto de ouvir um bom dia de um certo nível. Eu gosto de comer um escondidinho tostado na casa de um outro aí. Eu gosto de dar risada na casa do meu amigo Alain. Se a gente contar para vocês o que a gente já fez junto, vocês vão se escandalizar. Tem coisa que você não conta, né? Pelo amor. Eu gosto da gente. E você gosta da gente? Amém. Ou você anda criticando a gente? Ou você anda meio zangado com a gente? Você acha que Jesus olha para a igreja e fica assim: nossa, não aguento mais, vou dar um tempo? Você já pensou se ele fizesse isso? A gente estava perdido. Eu acho que Jesus olha para a gente e escolhe amar, escolhe ficar perto. Tem uma galera aí chamada de, já ouviu falar? Não, desigrejar. Quem já ouviu falar desse movimento? Está crescendo, tomara que morra. O movimento, não as pessoas. Pelo amor de Deus. Você pensou outra coisa, menino? Por favor, que morra o movimento, a ideia. Mas eu não entendo a ideia, vem comigo. O cara fala assim: não, a igreja tem muito problema, eu vou ficar agora só com Jesus. Ou seja, se ele saiu, era bom ele voltar, porque vai que o problema era ele. Se saiu, está resolvido. Mas tem outra coisa melhor do que essa, que é o seguinte: o Espírito Santo não sai da igreja. Tu sabia disso? Melhor do que o Espírito Santo. E ela fala assim: não, um problema. Relacionamento resolve ser. Assim? 30 anos de ministério, agora você veio me ensinar a pegar o microfone. Então, muito obrigado. Aí a pessoa: não quero, não sei. É o pensando aí. Você já pensou que o Espírito Santo fala assim: na igreja cheia de problema, vou sair fora, velho? Não, mas ele fica e intercede com gemidos inexprimíveis. Que tal a gente imitar o Espírito Santo e começar a interceder e gemer pela igreja? Ele fica e ajuda. Que tal a gente ficar e ajudar? Eu lembro de Jaime, que foi quem começou a igreja de Salvador, que vocês conhecem. A igreja estava cheia de problemas na época, quando o Jaime assumiu. E eu estava frequentando uma outra congregação, que era a igreja da moda na época lá em Salvador. Eu não vou falar o nome não, mas era a igreja assim, top para jovem. E eu ia lá, ia cá, ia lá, ia cá, ia lá, ia cá. Aí chegou um dia que eu falei: ô Jaime, estou sentindo o Espírito Santo, que eu preciso ir para outro lugar. Eu queria sair de onde Jaime pastoreava para essa outra congregação. Olha a resposta de Jaime para mim. Vocês foram discipulados por Jaime, vocês conhecem a figura. Jaime falou assim: ok, Tony, você tem duas opções. Você pode largar a gente por causa dos nossos problemas e ir para lá, e depois você vai descobrir os problemas que tem lá. Ou você pode ficar aqui e me ajudar a resolver os problemas. O que é que eu escolhi? Jaime me ensinava, naquele momento eu tinha 15 anos, ele me ensinava o que era aliança. Sabe o que é aliança? É quando você se compromete, quando os tempos são bons e quando os tempos são maus. E eu fiquei. Estou no mesmo lugar até hoje, só mudei de geografia, mas estou com as mesmas pessoas, o mesmo ministério. Fui ordenado por essa gente, que um dia eu quis sair. Eu gosto da gente. E eu quero te animar a gostar da gente também. Por favor, gosta da gente.
Eu já saí da pregação aqui do papel faz tempo, você já percebeu, né? Mas vamos lá. Gosta da gente. Vamos gostar da família de Deus. Vamos gostar da nossa casa igualmente. Aí eu vou para o último ponto da palavra, que é para que família? Minha família não pode ser para mim, não pode ser para os meus projetos pessoais. Minha família tem que ser para quem? Para a família de Deus. Ok? Então eu preparo minha casa para servir ao Senhor. E servir ao Senhor significa o quê? Servir a igreja. Deixa eu voltar ao negócio lá do eu quero Jesus, mas não quero igreja. Jesus é feito de duas partes. Quais são? Cabeça e corpo. Se eu quero a cabeça, não adianta, a cabeça tem consigo o corpo. Essa ideia de querer Jesus sem querer igreja, você vai ficar fora dos dois. Por isso que eu falei que morra esse movimento, porque a pessoa fica fora dos dois. Não tem essa coisa de escolher só um. Quando você escolhe Jesus, você escolhe a igreja. Quando você escolhe a igreja, você tem que escolher Jesus. Porque para ser igreja, tem que ser batizado nele. Agora, para quê então? Para Ele. Tudo nosso é para Ele. Porque dele nós viemos. Para Ele nós estamos voltando. Então é para Ele sustentar a gente em todo esse caminho. Dele, por meio dele e para Ele. Tem um livro que eu acho que Jobim já falou dele para vocês. Trouxe não, né? Só para eu mostrar aqui. Está aí? Pega aí para mim. Não sei. O verde. Trouxe não. Recomendo muito. Se os irmãos quiserem, eu posso mandar para quem pedir. Se chama O Evangelho e as Chaves de Casa. Esse livro está mexendo muito com a gente. Porque, escuta, eu já estou acabando, mas espera aí que o feijão está terminando. O feijão de manhã está terminando ali. Ela já me avisou como é o feijão dela hoje. Eu estou demorando só para tu ficar com fome. Para comer mais. Aí, quem escreveu esse livro é uma mulher que era ativista LGBT, lésbica, promotora da causa LGBT nos Estados Unidos e Nova York. E ela defende, antes de converter, que os evangélicos, a Bíblia, promovem um discurso de ódio, e ela queria combater o discurso de ódio, cheio de ódio, claro, mas combater o discurso de ódio. E aí, não vou contar a história toda para você ler o livro, mas ela conhece um pastor que convida ela para a casa dele. E essa mulher, reticente de frequentar a casa, foi a primeira vez, foi a segunda. Resultado, passou 2 anos frequentando a casa desse pastor, que não teve nenhuma religiosidade que impedisse o relacionamento, que vivia esse negócio de igreja simples, real e cheia de poder. Essa mulher se converteu, gente, se casou, é casada hoje com um pastor, tem filhos e anda promovendo a verdade das Escrituras contra tudo que ela disse antes. Mas todo o evangelho que ela prega é baseado na família. Diga-se, Deus não é muito legal? Não é? Deus pegou uma mulher dessa para defender família. Deus é muito impressionante. Recomendo muito, vai te animar. Deus pode mudar circunstâncias. Deus pode fazer milagres inusitados para cumprir a vontade dele. Vamos orar? Pode curvar sua cabeça.